Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está conosco neste momento. Mais uma vez estamos aqui com o programa Assim Diz o Senhor, ao vivo, dia 14 de outubro. Você que está nos assistindo neste momento, copie o link, envie para seus amigos, envie para sua família, porque, como sempre, nós trazemos história de vida, testemunhos, música, saúde, tudo de importante para você. E, acima de tudo, falamos de Deus. Neste momento, falando em Deus, vamos convidá-lo para estar conosco? Vamos orar? Assim como você está, feche seus olhos e vamos pedir a presença de Deus conosco. Querido Deus, nós te agradecemos porque separamos um tempo nesta quarta-feira para estar com o Senhor. Te convidamos para que faça parte da nossa vida, faça parte do nosso lar. Que o teu Santo Espírito possa estar no lar de cada pessoa que está assistindo. Que o teu Santo Espírito possa pairar sobre nós, nos dando paz. Tudo isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como falei, hoje nós temos música, saúde e testemunho. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje, não é uma pessoa específica, e sim One Way Worshipers Europe. É uma associação que foi criada aqui na Europa para cantores de fala portuguesa. É isso mesmo. Esta associação ela tem como objetivo reunir cantores e músicos para que o evangelho possa se expandir aqui na Europa. Normalmente são pessoas que vivem aqui, porque, claro, você que está aí no Brasil ou você que participa da música no Brasil sabe que o Brasil é riquíssimo em música. Aqui na Europa nós precisamos muito, e esta associação foi criada pensando nisso. E uma novidade da One Way, você pode ver os canais de acesso, eu acredito que está mostrando aqui no vídeo aqui embaixo, o canal do YouTube, Facebook. A novidade é que a One Way, além de convidar cantores para participar, ela também está criando um selo de gravadora e produtora aqui para os cantores da Europa. Então, se você tem algum interesse, como é uma associação, esta associação está com sede na Suíça. Se você tem algum interesse, você pode entrar em contato através do e-mail do nosso Assim Diz o Senhor. Você pode ver aqui embaixo também. E você pode tirar todas as suas dúvidas, inclusive ajudar com doações. Eu vou pedir para o Jefferson, nesse momento, colocar então um vídeo da One Way Worshipers Europe. I believe in the bread of life. I believe in the light of the world, the lily of the valleys, God Almighty, the Savior of souls. He's the way, He's the truth, He is the light, He's the Lord of my heart, and He is faithful.
Você acabou de ouvir a One Way. São cantores de várias partes da Europa. Aqui nós podemos ver que temos cantores de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Suíça, Holanda. São integrantes de vários países aqui da Europa. O objetivo central é reunir cantores e também a divulgação do Evangelho. Agora você pode me perguntar, você falou, Walter, que são cantores de fala portuguesa. Sim, e por que eles cantaram em inglês? Claro, vocês no final vão ver a versão dessa mesma música em português. Como nós estamos na Europa, a ideia é a divulgação do Evangelho em vários idiomas. Se você tem alguma dúvida, achou interessante e quer saber mais, você pode entrar em contato através do e-mail do Assim Diz o Senhor, ou então diretamente envia uma mensagem nos canais da One Way, ok? Nós estamos muito felizes, já vou chamar a Fabiana Diniz, que é a nossa coach de inteligência emocional, sempre falando sobre saúde emocional, e também vamos ter a presença do pastor Giovanni Souza, trazendo o seu testemunho de vida. Já. Antes disso, eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas que estão aqui. Andréia Paiva, Rosângela Lima, acabei de ver meus pais aqui também estão. Já eu continuo falando mais de outras pessoas. Eu vou pedir para o Jefferson, nesse momento, colocar o vídeo do Assim Diz o Senhor Jovem. O Assim Diz o Senhor Jovem vai ter espaço agora no dia 17, no sábado. Você que está aí sentado, que está no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo, não esqueça, chame seus filhos, os amigos de seus filhos, porque o Assim Diz o Senhor Jovem, apresentado por 3 jovens e comandado também por detrás por um jovem, mais jovem do que os outros, que está por detrás ali, mexendo em toda a técnica, muito interessante. Nós temos a programação que vai ser realizada agora no dia 17, próximo sábado, às 14 horas do Brasil, às 19 horas da Europa. Jefferson, você pode nos mostrar o que está preparado, por favor? A beleza do jovem está na sua força. Jovens, vocês são fortes e têm vencido o mal. Os que confiam em Deus serão fortes. Voarão com asas como as águias. Assim diz o Senhor Jovem. Apresentação: Vinícius Clajos, Nadson Barbosa e Arthur Marco. Muito bem, não esqueça, neste sábado 17, chame seus filhos, os amigos de seus filhos, envie o link para todos que você conhece, principalmente os jovens. Neste momento, eu chamo a Fabiana Diniz. Fabiana Diniz, como você está? Tudo bem? Excelente, estou muito bem. Graças a Deus, Walter. Passou bem a semana? De quarta-feira para cá, foi tudo bem? Estava com aquele dente inchado, né? Fui no dentista assim que terminou meu quadro e estou tomando antibiótico e, graças a Deus, era um probleminha aí que já foi resolvido, né? Já foi, graças a Deus. Eu comento com você que está nos vendo agora, que não assistiu o programa da semana passada, eu te convido para ir lá no YouTube, no canal do Assim Diz o Senhor, _ Patrícia Lisboa. Você tem todos os vídeos lá. Semana passada, nós estávamos conversando com a Fabiana Diniz, e se ela não comentasse que tinha um probleminha ali, mas mesmo com o problema e tudo, ela estava aqui na nossa live, fazendo um esforço tremendo. E se ela não comentasse, eu estava pensando que ela estava com uma balinha de hortelã, que eu até comentei com ela, né, Fabiana? Isso Fabiana, é porque eu fiz uma maquiagem boa, Walter, porque a boca estava assim, desse tamanho. Te agradecemos muito pela sua força de vontade. Daquela maneira mesmo você estava na nossa live aqui. Sim, Fabiana, na semana passada nós conversamos, você nos explicou alguns pontos. Hoje você está trazendo a solução, então você pode fazer um resumo? Posso, porque faltou uma emoção muito importante, 2, na verdade, né? A gente falou na semana passada da presença das emoções, né? Que elas são necessárias, foram criadas por Deus. Se a gente for ler lá em Eclesiastes 3, fala que há tempo para tudo, né?
Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de lançar fora, tempo de chorar, tempo de pular de alegria. Tem tempo para tudo. E assim são as emoções. Vão ter momentos que elas vão estar. Só o que a gente traz, né, nesse programa é o gerenciamento delas, porque elas não podem estar ali todo momento e de uma forma descontrolada, né, sem gerenciamento. Então, semana passada a gente falou sobre a raiva, né, a presença da raiva. A gente falou do medo, né, que de certa maneira é protetivo, né, para que a gente tenha essa autoproteção, sobrevivência. E a gente deixou para essa semana para falar dos dois que são antagônicos, né? A felicidade, a alegria, né? E a tristeza. Porque todos nós, se perguntar, né? Todos nós queremos ser alegres, felizes, né? E todo mundo quer fugir da tristeza. E até uma cultura muito grande, por causa das mídias sociais, parece que hoje é uma obrigação você estar feliz e alegre todo o tempo. E essa alegria acaba sendo um pouco forjada, porque as pessoas postam fotos bonitas, lindas, felizes, alegres, quando, na realidade, nós passamos por momentos de tristeza. E fugir dessa tristeza, ela, de certa maneira, é uma coisa maléfica, porque quando você não vivencia esse sentimento plenamente para que você saia dele, você fica experimentando ele a conta-gotas, né? No caso da tristeza, esse é um sentimento que as pessoas tentam fugir a todo custo e, via de regra, elas acabam usando subterfúgios que trazem prazer, que é a comida, né? Para as pessoas que não são cristãs, bebida, droga, compra compulsiva, tudo para fugir da tristeza e ir para uma alegria, né? Então, nessa tarde e noite, né, a gente traz que o primeiro passo para que a gente consiga gerenciar algo, no mínimo a gente precisa reconhecer, né, Walter? Porque como eu posso administrar algo que eu não sei como ocorre, não sei por que ocorre e não sei nem o nome, né? Às vezes a gente está triste, só que a gente não quer, e tem esse mito também que o cristão ele não pode ser triste, né? O cristão sempre tem que estar feliz. Existe uma cultura muito forte em cima da alegria, como se a gente tivesse essa obrigação. E a gente vai ter momentos muito tristes. É porque, no geral, por exemplo, esses eventos de mídias sociais, ninguém posta uma foto lá que está triste por alguma coisa, a não ser assim, um luto por alguém que morreu, mas, no geral, as pessoas sempre estão muito bem. E quando a gente foge desse não reconhecimento, isso acaba sendo um problema. Então, o nosso primeiro passo é reconhecer aquela emoção que está ali latente e que tem se repetido. E aí, quando eu falo nesse reconhecimento, aqui é um programa que a gente traz essa espiritualidade e Deus, ele é capaz de mostrar para a gente sim, e eu falo isso por testemunho próprio. Em alguns momentos que nesse processo de desenvolvimento humano, eu entendi o conteúdo e eu perguntei, Senhor, por que eu tenho esse desafio com essa emoção? E assim, eu fazendo atividade física, Deus me mostrou como se fosse uma ficha caindo, assim. Foi isso que aconteceu com você e por conta disso que aconteceu na sua infância, você reproduz esse comportamento. Então, muitas pessoas de repente, podem pensar assim, poxa, mas eu não tenho acesso a um psicólogo, a um coach, mas tenha certeza que você tem um coach dos coaches, dos psicólogos, que é Deus. E assim como diz lá em Mateus, pedir e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, não é só nesse conteúdo da Bíblia, é no conteúdo de desenvolvimento humano. Porque vamos combinar, né, Walter? Muita gente quer ser altamente espiritual, mas você acha que é possível uma pessoa ter uma espiritualidade equilibrada se ela não tem essa questão emocional equilibrada? Você acha que é possível? Não é possível. Inclusive, não é possível. Inclusive, né, além disso, a pessoa precisa aceitar e ver, na realidade, o que está se passando com ela no momento, né? O que as pessoas normalmente se bloqueiam em relação a isso, né? Sim, sim. Você falou as duas palavras-chave. O primeiro passo é reconhecer, estou triste.
E às vezes a gente até se culpa porque eu não tenho nenhum motivo aparente de estar triste. Está tudo dando certo na minha vida, tenho uma família feliz, sou saudável, estou firme na igreja, tenho meus momentos com Deus. Por que que eu estou triste? Então, no geral, as pessoas fazem assim, não, eu não estou triste, é coisa da minha cabeça. Ou não para entender o porquê. O porquê. E aí, o grande aí é um problema mesmo, vai ser um problema porque você não tem a percepção de dar nome ao sentimento, porque a tristeza ela pode existir, sim, mesmo não tendo um motivo aparente. A gente já veio falando nesses últimos programas, né, sobre, às vezes, um desequilíbrio químico. A pessoa pode estar, sim, num processo de depressão, pode ser algo bioquímico, algo orgânico, ou pode ser, sim, um evento que não aconteceu na atualidade, no passado aconteceu há muito tempo atrás, 10, 20, 30 anos atrás, mas que ele não foi resolvido emocionalmente. E tudo que não é resolvido emocionalmente, a gente acaba pagando um precinho alto de resolvê-lo. Então, enquanto a nossa mente, o nosso corpo é fantástico, é uma engenharia fantástica. Lembra que a gente falou, acho que no primeiro encontro, que tudo aquilo que a nossa mente não dá conta de entender, de digerir, ela vai jogar para o nosso corpo, ela vai ficar, e nossa mente ela fica em busca de respostas. Eu não tenho respostas, eu não tenho soluções, o que eu faço? Toma, corpo, você aí aguenta o que eu vou jogar, porque eu não dou conta de resolver, para que ela não entre em surto, né, para que ela não dê um curto, ela joga para o corpo e aí vem em forma de doença. E aí a gente está falando aqui de doenças autoimunes, a gente está falando de depressão, a gente está falando até de Alzheimer, a gente está falando até de Parkinson, de doenças do sistema nervoso. Então, é uma gama de doenças que vão, vão crescendo, doenças novas, que mexem com o nosso sistema fisiológico, porque o incrível é isso. Essa temporada a gente está falando do poder, dessa questão da saúde mental, porque se eu não tenho um equilíbrio, uma harmonia, uma resolução boa da minha mente, o meu corpo vai pagar um preço por isso. E não tem remédio. Estudos já comprovam. Os remédios alopáticos, eles dão conta de tratar de 70%, no máximo, a eficiência, a eficiência não chega a ser 30% a 40% das medicações, porque você teria que ter uma medicação direto de acordo com o seu DNA. Então, teria que ser quase que um medicamento exclusivo. Então, a raiz de tudo está na mente. Quando e aí eu acho incrível, porque a Ellen White já falou isso há mais de 100 anos atrás, no Mente, Personalidade e Caráter, que 9, veja bem, o percentual dela seria 90%. 9 de cada 10 doenças começam na mente. Olha que, assim, não era neurocientista, era uma mulher simplesmente inspirada por Deus. E hoje a neurociência já fala realmente nesse poder que a nossa mente tem, tanto de construir como de destruir o nosso corpo. Então, esse gerenciamento, ele passa por isso. Primeiro, um reconhecimento. Que emoção é essa? E aí você começa a perguntar, porque todos nós possuímos as respostas, a gente tem que saber só fazer a pergunta certa. Aonde começou isso? Vou dar um exemplo assim, bem simples, você quer ver? Existem pessoas que elas ficam ofendidas, extremamente magoadas. E aí vamos dizer, e eu estou dando até o meu exemplo. Eu no passado, eu ficava extremamente magoada com pessoas assim grosseiras. E vamos combinar que algumas pessoas simplesmente são de um jeito que parece ser grosseiro, mas é o jeito dela. E eu ficava ofendida. E tinha uma pessoa específica, que toda vez que ela falava comigo e tal, puxa, eu ficava arrasada, eu falava assim, por que está me tratando assim? Eu não mereço ser tratada assim, eu sou tão gentil, porque, olha, eu sofria. E aí, esse é o gerenciamento, eu sofria com isso. E eu estou falando aqui, talvez, para algumas mulheres que têm um marido assim, que fala, ela não fala nada, ela não reclama, mas ela sofre, ela fica em sofrimento, naquela tristeza. Até que eu entendi que esse gerenciamento não tem a ver com o outro, ele tem a ver comigo. A chave das minhas emoções sempre tem que estar na minha mão.
Portanto, Walter, essa história de dizer assim, você me tira do sério, você me deixa muito triste, isso não é real, ou pelo menos não deveria ser. Porque ninguém deveria ter a possibilidade de me deixar, ou de deixar triste, ou descontrolado, se esse controle, essa administração de gerenciamento emocional tivesse na nossa mão. Então, para isso, a gente precisa conhecer. Então, passando esse período que eu ficava sempre ofendida, até que um dia, depois, já entrando no universo, eu falei, eu não aceito mais eu ficar tão abatida com uma atitude assim. E diga-se de passagem, algumas pessoas sabem acionar esse gatilho aí do destempero emocional, que já estão treinados. Então, sempre tem que estar nas nossas mãos. E até que eu falei, eu não aceito mais. E aí eu comecei a entender o porquê. E, normalmente, as nossas respostas estão lá no nosso passado, na nossa infância, no trato. Como é que seu pai te tratava? Como é que a sua mãe te tratava? Com dureza, com grosseria. E aí você cresce e você, às vezes, faz promessa. Eu nunca mais vou deixar ninguém falar assim comigo. E aí você depara com alguém que tem aquele mesmo comportamento que para você foi ofensivo na infância, que te magoou, e que você fica revoltado porque você não resolveu dentro de si isso, né? Então, essa resolução passa por dentro de você. Primeiro passo, tendo reconhecimento. O segundo passo é examinando aquilo que aconteceu e fazendo perguntas por quê. A gente tem que descobrir o porquê daquele comportamento, principalmente se ele é um comportamento repetitivo. Se é um comportamento que tem me trazido dor, tristeza, raiva, se é um comportamento que tem me trazido medo, aonde que está a raiz disso? Porque normalmente não é naquele momento que aconteceu. A raiz ela traz, então a pessoa vai procurando em formato de arquivo. Isso sempre acontece quando alguém fala assim comigo. Por quê? Pergunte, como eu estou falando, nosso corpo tem, nossa mente tem as respostas. E quando a gente não encontrar essas respostas, a gente pode perguntar para Deus, e Deus ele mostra para a gente. Quando a gente clama com humildade, querendo resolver, eu vejo muitas pessoas em sofrimento emocional, dando muito trabalho para pastores, né? E às vezes sendo um fardo para a igreja, porque elas não conseguem resolver problemas delas que elas poderiam resolver e ser uma solução para a igreja, né? Elas acabam sendo um fardo e um problema quando elas poderiam ser uma solução, quando elas poderiam resolver isso, né? Fabiana, será que é por isso que a maioria dos pastores hoje, a segunda universidade que fazem é psicologia? Sim, é muito possível, porque eles acabam sendo tendo que ter essa mão de aconselhamento, né? De saber orientar, né? Como também a gente já falou já nos capítulos passados aí sobre o ganho secundário, porque existe aquele irmãozinho, aquela pessoa que ela tem tanto ganho secundário em ter um problema que ela não quer resolver esse problema, né? Então, ela fica trazendo, porque é uma forma de ela obter atenção. Então, quando o pastor, eu me lembro, até nesse programa que a gente fez do Ressignificando a Vida, algumas pessoas foram patrocinadas para participarem, né? E eu me lembro que tinha uma pessoa que queriam patrocinar, mas o próprio pastor falou assim, olha, essa pessoa, ela não quer sair do quadro que ela está, de depressão, porque ela obtém atenção com isso. Então, você imagina se eu resolvo um problema desse. Ela não tem mais um problema para ter atenção. Então, ela não quer. E eu achei muito interessante, porque o próprio pastor teve esse feeling, esse olhar de entender que ela ia participar e não ia ter nenhum resultado. E, para a honra e glória de Deus, foi um programa fantástico. Tivemos pessoas ali com grandes desafios que viraram a chave. Nós tivemos 4 encontros no mês de agosto, e foi lindíssimo, porque a gente levou ferramentas que elas praticassem para sair de um ciclo que elas estavam. Tivemos ali a teoria, mas tivemos principalmente a prática. E foi muito bonito. No finalizar do programa, a gente já vê os resultados de pessoas que conseguiam sair da dor que estavam, porque começaram a entender aonde estavam e que poderiam sair disso, né? Porque nem tudo, como a gente também já falou, né, Walter, é espiritual. Muitas vezes as pessoas espirituais dizem, isso só Jesus na causa. Não, tem coisas que é você que pode fazer. E se a gente fizer, a gente vai sair da dor. Deus, ele sempre vai sair naquela esfera do impossível.
E tem muito possível para a gente fazer, né? Só que Exato. muitas vezes a gente não tem feito, né? Exatamente. Eu até gostaria de lembrar para você que está vendo o programa pela primeira vez, que nós estamos com uma sequência. Então, você, de repente, pode estar meio perdido agora. Volte lá, vai lá no canal do Assim do Senhor, tracinho, Patrícia Lisboa, e reveja. Inclusive, eu até convido você a ver o primeiro programa com a Fabiana Diniz, que é um testemunho que você não acredita, é incrível. Tivemos uma temporada com a Deliane Nascimento, nos contando os 8 remédios naturais que a Bíblia nos ensina. E agora, essa temporada, estamos falando de saúde emocional. Volte para você entender melhor tudo o que está se passando aqui, se você está vendo pela primeira vez o programa. Fabiana, você nos falou de um workshop que vai ter, não? Sim, na próxima semana. Isso. Nós fizemos o primeiro módulo 1, que foi sobre o perdão. E ainda vou trazer aqui nessa temporada, falando desse assunto que é fantástico, é um assunto que foi a cereja do bolo da minha cura, ali estava no perdão. Foi quando eu perdoei que eu destravei muita coisa que estava travada ali, emocionalmente, e que repercutiu fisiologicamente, né? Então, depois desse módulo, a gente vai fazer agora o módulo Identidade e Propósito, porque a gente começa a identificar do primeiro, que muita gente está perdida também, porque elas não sabem quem são. Elas ouviram quem elas eram dos pais, depois ficam adultas, ficam perdidas na sua identidade, de quem elas são, a quem elas pertencem, né? E a gente tem todo esse olhar mesmo espiritual, que é um olhar de quem nós somos filhos, né? Qual é o meu posicionamento como filha de Deus? O que eu entendo nessa minha ligação de paternidade com o Pai que é eterno e é celeste, mesmo que eu não tive, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas tem uma história triste com o pai abandonou, ou o pai bateu muito, ou, né, teve alguma história. Então, a gente vai dentro desse processo aí entender quem somos, a identidade e o propósito que esse ser supremo nos traz aqui, porque todos nós temos um propósito. Ninguém veio aqui a passeio, né? Se está, não deveria, mas todo mundo vem com um propósito. E aí, quando a gente cumpre esse propósito, a gente entende para que nós viemos aqui, de fato, quem nós somos. E aí vai começar na próxima semana, ainda dá tempo, quem quiser fazer o contato com a gente aí, vai estar o meu Instagram, né, o meu Facebook, o meu telefone, meu contato, meu WhatsApp, para as pessoas que quiserem entrar, ainda fazerem parte dessa turma. Embora seja um outro módulo, ele não tem... quem não fez o módulo 1, necessariamente não tem problema nenhum. Segue esse módulo, a gente vai repetir esse módulo do perdão, que foi um módulo muito impactante, né? E sempre trazendo melhorias, né? A gente vê o que está dando muito certo, o que a gente pode adicionar mais. Agora, se eu pudesse finalizar essa tarde, os passos que a gente precisa dar, então, para o gerenciamento emocional é identificar qual é a emoção, dê nome para a emoção, é tristeza, é raiva, não tem pecado, dê nome para a emoção. E aí você identificou a emoção, aí você pergunta para você, por que dessa emoção? Por que você tem tanta raiva quando tal pessoa fala isso? Ou por que você fica tão triste quando tal pessoa faz aquilo? Sempre é o outro, porque é uma raiva provocada que vem de fora, ou às vezes da gente mesmo também, tá? Muitas vezes você não vai ter raiva nem tristeza pelo outro, mas você fica triste quando você faz determinada coisa, ou com raiva da gente mesmo. Às vezes fico com raiva, por que eu fiz isso e tal? Então, você tem que perguntar por quê, né? Por que você está repetindo aquele padrão, da onde vem aquilo? E aí, o terceiro passo é identificar os seus diálogos mentais, Walter, porque tudo mesmo começa na mente. Então, o que você tem? Porque a gente conta historinhas para a gente o tempo todo. Não, eu fiz isso porque era a única solução que eu encontrei. Eu não poderia ter feito de outra forma. Não, eu estou assim porque eu apanhei muito na minha infância, eu fui muito maltratada, eu não tinha como ter um futuro melhor, entendeu? A gente fica contando historinhas para a gente. E dependendo dessas histórias que a gente conta, a gente pode... a gente fica arrumando desculpas e a gente fica como vítima e não como um membro atuante da nossa história, né? A gente sempre vai se vitimar e sempre a responsabilidade está no outro, a culpa está no outro. E aí também, o que a gente já falou nos outros episódios, a autorresponsabilidade não está presente.
Então, o grande problema de a culpa estar no outro é que a solução também está no outro. E o outro eu não posso gerenciar, eu posso me gerenciar, né? Então, quando eu coloco no outro, eu não tenho solução, porque a solução também está no outro, né? É exatamente isso que eu ia perguntar para finalizar aqui. E se eu me acho sempre vítima, e a culpa é sempre dos outros, como que eu vou poder fazer um gerenciamento emocional em mim? Eu acho que é impossível, né? Não tem. A gente até mostrou no primeiro módulo, que é o ciclo da autossabotagem. Toda vez que a gente se encontra como vítima, a gente está se autossabotando, porque a gente está dizendo que é o outro. Então, eu me eximo da responsabilidade, e aí gosto de colocar culpa, né? As pessoas gostam de culpa, a palavra culpa. A culpa é do outro, nunca é minha. Eu sou sempre vítima, e eu, como vítima, eu sempre tenho um algoz. Eu não posso fazer nada, porque eu sou uma coitadinha. E aí eu não vou ter ação. Uma vítima, ela nunca tem ação, ela sempre está acuada ali, indefesa, né? E é inofensiva também a vítima, né? Ela não tem perigo. Então, o passo é esse, Walter. É sair da capa de vitimismo. Pode ser até que fizeram realmente uma injustiça com você, sei lá, sofreu abuso físico, o marido bateu, separou, o sócio, né, sei lá, rompeu a sociedade, roubou dinheiro. Pode ser realmente que exista um evento de injustiça, mas você, dentro daquele evento de injustiça, mesmo que aparentemente você seja uma vítima, a pergunta que você tem que fazer: o que eu posso fazer? Qual é a minha responsabilidade dentro dessa situação para que eu saia dela? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, e isso já fala bem antigamente dos psicólogos, acho que é em Jung que fala, que boa parte dos problemas que nós nos encontramos hoje foi de responsabilidade nossa, de ter nos metido nele. Então, por exemplo, uma pessoa que casa com um marido que agride ela fisicamente, eu não vou generalizar aqui, Walter, mas boa parte dessas pessoas, elas viram indício de que esse homem seria um possível agressor. Mas estava apaixonada, as mulheres gostam muito de dar desculpa, não, ele vai mudar. Eu sabia que ele batia na mãe, na irmã, viu eventos de agressão, mas acreditou que ele ia mudar e investiu num casamento. Casou e lá ele começou a bater. Então, fez a sociedade com um cara, já sabia que o cara tinha indícios que ele não era uma pessoa confiável, e deu ruim depois. Então, dificilmente, se for uma pessoa cautelosa, ela vai assim, nossa, eu nunca ia imaginar. Existe caso, sim, mas boa parte das encrencas que a gente se mete emocionalmente, a gente sabia. E o mais triste, sabe qual é, Walter? Que nesse ciclo também a gente mostra. E, infelizmente, o grande que, para finalizar agora que eu falo, o grande alerta é o seguinte: se você não desfizer esse bolo emocional que a sua mente está, você, provavelmente, por exemplo, uma pessoa desses aqui, que apanha do marido, sofreu abuso na infância, tem algum problema financeiro, ela volta para o ciclo com personagens diferentes, mas com a mesma história. Já viu isso? Aquelas pessoas que sofrem o mesmo problema com pessoas diferentes. Aí diz, mas essa fulana tem dedo podre, coitado, sempre acontece isso com ele, né? A gente fica assim, coitadinho, é sempre isso, mas é só perceber, é um padrão de repetição de comportamento, porque a mente aprendeu daquele jeito, a gente aprende e arquiva. Toda vez que a gente precisa de uma informação, o nosso cérebro vai lá e pega, já temos aqui um padrão, e ele vai repetindo esse padrão. Enquanto você não faz esse backup no seu mindset, aí, no seu programa mental, enquanto você não reconhece que precisa ser ajustado esse programa mental, a tendência é reproduzir esse comportamento, e pior, que é o que a gente fala, você vai perpetuando através de filhos, e os filhos para os seus filhos, e é como se fosse uma maldição mesmo, né? Vai se perpetuando por gerações. É verdade. Fabiana, muito obrigado. Posso te dizer que as pessoas estão gostando muito da sua presença aqui, só pelo chat online aqui que nós temos visto.
Você faz atendimento online também, não faz? Faço também, não temos Então, fronteira. sim, você está vendo aí embaixo os contatos da Fabiana. Não esqueça o próximo curso que ela vai começar agora. Entre em contato com ela, se você tiver dificuldade, entre em contato conosco, que nós vamos te encaminhar para ela também, sem problema nenhum. Já falamos aqui de suicídio, já falamos de estresse, já falamos de... que mais, Fabiana? Doenças autoimunes, né? Exatamente. Então, Como a mente afeta o corpo. Exato. Se você não anotou aí as dicas da Fabiana, não se preocupe. Mais tarde vai ser postado este vídeo, essa live que nós estamos tendo aqui, e já está no canal do YouTube as outras também. Fabiana, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe muito e até a próxima quarta-feira, né? Até quarta-feira que vem. Muito prazer. Até a próxima. Obrigado, Fabiana. Tchau, tchau. Bom, neste momento, nós chegamos na hora do maior testemunho, ou seja, conhecer a história de vida trouxemos aqui várias pessoas já, pastores, membros de igreja, cantores, produtores, e é muito bom quando nós conhecemos um pouco mais a respeito de pessoas que nós só vemos fazendo pregações ou sermões. E neste momento, eu gostaria de apresentar a vocês o pastor Giovanni Souza. Pastor Giovanni Souza, seja bem-vindo. Como está? Olá, tudo bem? Melhorou, né? Melhorou. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa Assim Diz o Senhor, que tem reunido pessoas dos 4 cantos desse planeta para compartilhar esperança, testemunhos, ouvirem conselhos como esse que eu acabei de ouvir da Fabiana, muito importante, não é? Em compreender como gerenciar as emoções. Foi muito interessante, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua presença, pastor Giovanni. Nós sabemos que o pastor está no Brasil, certo? Isso. Conte um pouquinho a respeito do seu trabalho atualmente, onde o pastor está. Nós estamos aqui na região fluminense do estado do Rio de Janeiro. Para aqueles que não conhecem, é uma região muito bonita, onde abarca a região dos lagos, região serrana, e eu estou trabalhando como presidente da Associação Rio Fluminense, pastor geral, que tem a sede em Itaboraí, e ela pega uma região que vai de Niterói até a divisa com o estado do Espírito Santo e o estado de Minas Gerais. Maravilha. É bem pequeno, né? Bem pequenininho. Olha, é uma expansão. É uma extensão. Temos 4,5 milhões de habitantes nesta região que eu administro. Pastor Giovanni, atualmente, o senhor é o presidente da Associação Rio Fluminense. Isso. Quais são as responsabilidades que um pastor tem, um presidente, vamos chamar assim, um presidente de pastores? Quais seriam as responsabilidades maiores de um presidente de pastores, alguém que comanda os pastores? A nossa missão aqui é coordenar as ações que a Igreja Adventista elabora para o Brasil e para o mundo, não é? Então, nosso objetivo aqui é tornar o Evangelho conhecido para estas 4,5 milhões de pessoas. Então, nós traçamos planos, estratégias, treinamentos, assessoramos as igrejas, assessoramos aos pastores. Nós temos 5 unidades escolares aqui, ao qual temos cerca de 2.500 alunos. Enfim, procuramos, através de toda a Igreja Adventista nesta região, elaborar planos para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas possível. Amém. Pastor Giovanni, como o senhor sabe, nosso programa ele é voltado mais a testemunhos, né? Não são pregações que nós colocamos aqui, e sim a história de vida das pessoas. Nós sabemos que o pastor, acredito que seja a 3ª geração, né? 3ª geração da família de adventistas que o pastor vem. Isso. Quando a minha família conheceu a Igreja Adventista, a minha avó, a minha mãe tinha 3 anos de idade. E então ela se desenvolveu na igreja, a minha avó se desenvolveu, a minha mãe, e eu faço parte da 3ª geração.
Terceira geração. E é interessante nós conhecermos também como que foi o momento do chamado para ser pastor. Ou seja, houve um momento. Já tivemos vários testemunhos aqui anteriores, inclusive de pastores que eram completamente mundanos, não queriam saber nada de Deus, não queriam saber nada de Jesus, não conheciam o Evangelho, viviam uma vida, falando abertamente, uma vida louca mesmo, né? E é interessante que temos muitos testemunhos aqui, pastor, que através de um folheto, aqueles folhetos que nós conhecíamos aí desde pequeno, eu conheço os folhetos da igreja que as pessoas distribuem por aí em pontos de ônibus, em casas e tudo, através de um folheto mudou a vida dessas pessoas e atualmente são pastores, são produtores, são pessoas que trabalham na obra de Deus mesmo agora. E, pastor, houve algum momento na sua vida assim que o pastor pensou: o que eu estou fazendo? Será que é isso que eu quero? Será que é essa religião que eu quero? Houve esse momento lá na juventude? Sim, não? E quando foi aquele ponto de não, realmente eu estou sentindo o chamado para ser pastor? Ou seja, o que o pastor tem para nos contar? Walter, você estava falando aí, realmente, algumas pessoas, o folheto foi muito importante, um livro. Na minha realidade, por eu ter nascido na igreja adventista, a minha conversão se deu mais pela experiência. Houve um momento na minha adolescência, quando eu passei para a minha 7ª, 8ª série, que eu comecei a me envolver com amigos que não eram adventistas, e eu comecei a desejar estar lá fora. Eu gostava muito da igreja, mas pelo envolvimento na escola, eu comecei a desejar outro caminho. Um dia, eu saí com os meus amigos da turma para um clube, tomar um banho de piscina, e você sabe que adolescente, de vez em quando, tem umas brincadeiras diferentes, né? Aí foram falar assim, vamos brincar de beijar debaixo d'água. Aí uma menina, assim, muito bonitinha, olhou para mim e falou: quero brincar com o Giovanni. E eu levei um susto, né? Eu nunca tinha beijado ninguém fora d'água, imagina debaixo, né? Então, era uma questão assim. E aí eu foi emocionante. Eu tinha fôlego para uns 15 minutos, né? Mas o que acontece? Aí o salva-vidas falou: você não pode e tal. E ela me convidou: vamos no baile hoje à noite, era um domingo. E eu pensei: vou. Mas eu estava pensando o que eu vou fazer para enganar minha mãe. Uhum. E eu não consegui enganar minha mãe. Eu tive que ir para a igreja. Naquele dia, pela primeira vez, eu entrei na igreja muito chateado, mas muito chateado. Sentei no último banco, não falei com ninguém. E ali eu fiz um pacto comigo, né? Quando eu fizer 18 anos, nunca mais piso numa igreja adventista. Ô, pastor, deixa eu cortar o pastor um pouquinho aqui, mas é muito interessante que esse pacto dos 18 anos funciona até hoje. Funciona até hoje. Eu vejo muitos jovens, inclusive, eu tenho 2 filhos, né? Quando eu tiver 18 anos, o pacto dos 18 anos parece que de geração em geração, não acaba, né? Não, como a Fabiana disse, passa de geração para geração, né? E eu sei que eu comecei a trabalhar para isso. Eu entrei na época do 2º grau, agora eu ensino médio. Aí eu consegui o meu primeiro trabalho, ganhava R$100 por mês aqui no Rio, no Brasil, R$100 é muito pouco. Eu pensei, estou ficando independente. E eu queria sair, eu já tinha 15 anos. Aí um dia, no colégio, eu conheci uma menina. E essa menina, assim, do nada, me deu um beijo. Eu fiquei doido de novo. Mas parece que cada beijo via... Agora foi fora da água, né? Foi fora da água. Mas veio um desafio pior. Ela falou para mim assim: você vem aqui. Eu era contabilidade, que eu fazia, ela fazia eletrônica. Ela falou: a nossa turma vai fazer um churrasco no sábado aqui na escola, vem para a gente ficar juntos. E eu falei: eu vou, mas pensando o que eu vou fazer para enganar minha mãe. Mas até que eu cheguei, falei: eu estou trabalhando, estou ganhando R$100, eu sou independente, eu vou dizer que não vou para a igreja e pronto. Esperei chegar sexta-feira, falei para minha mãe, no pôr do sol: amanhã eu não vou para a igreja, eu vou para o churrasco com os amigos e pronto. E ela ficou olhando para mim e falou assim: olha, vai ser o sábado mais triste para mim, mas eu vou deixar você ir. Naquele dia eu não acreditei, eu falei: eu estou livre, não preciso nem esperar os 18 anos, eu estou com 15 para 16, estou livre.
E aí eu fui para o churrasco. Cheguei no churrasco, ela me recebeu umas 10 da manhã com um copo de cerveja quente. Uma coisa horrível, mas adolescente, né? Fiz a cara de que estava gostando e tal. Aí comemos o churrasco. Aí, à tarde, eu tomei mais uns 2 copinhos de cerveja, me senti do homem mais feliz do planeta. Quando chegou um garoto, um outro rapaz, e botou a mão no ombro da minha namorada. E eu falei, peraí, essa namorada é minha. Não é minha, é minha. Ela tinha uns 2, 3 namorados. Eu era o último. Aí, Ou o mais novo, né? O mais novo, o mais o recente. mais novo. Aí, em vez de eu ir para casa, eu chamei o garoto para briga, né? O que um garoto criado na igreja quer quando chama um garoto do mundão para briga? Quer apanhar, né? E eu apanhei naquele dia. Aí fui querer dar uma de kung fu no rapaz, caí em cima do ombro, desloquei o ombro, e lá fui eu levado para o pronto-socorro da cidade de Nilópolis. Cheguei lá no pronto-socorro, o médico tentando colocar o braço no lugar, não conseguia. Aí ele falou, olha, você vai ter que tomar anestesia local. Eu falei, não, doutor, pode dar, que está doendo muito, e dei o ombro, né? Ele falou, não pode ser no ombro. Você não bebeu? Foi uns 2 copinhos de cerveja, não, anestesia com bebida não combina, vai ser em cima da luxação, no pescoço. E aí, nossa, entrou aquela enfermeira esguichando uma agulha enorme, colocou aqui assim em mim, apaguei. Quando eu acordei, era quase meia-noite, eu sozinho na enfermaria naquele sábado, todo enfaixado, estava um ovo na testa, cabelo todo despenteado, a garganta doía. E aí, quando eu olhei para o lado, quem eu vi olhando para mim? A minha mãe, né? E tem olhar de mãe que é pior que uma surra, já percebeu? Ou E a pior gente que olha, não é? E eu fiquei ali, então, e olhando para o teto, comecei a refletir e conversar com Deus. E eu falei assim, nossa, eu nem saí direito da igreja, já namorei menina que tem vários namorados, já levei, como chama aqui no Brasil, um pau baiano, vim parar no pronto-socorro. E aí Deus começou a falar para mim, Giovanni, é isso que você quer da sua vida? Eu tenho algo tão melhor, tão bom para você, muito melhor do que isso. E aí, naquele pronto-socorro de Nilópolis, ali eu me converti. Ali Olha eu tive só, uma experiência com Deus. pelo que eu Entendeu? entendi, pastor, foi uma saída de um dia, mas foi uma volta, assim, é isso? Foi um dia que tudo Ah, aconteceu. eu entrei naquele hospital chateado, com raiva, querendo vingança, e saí de lá transformado. E o interessante, né? No dia seguinte, era o domingo, eu estava assim, assisti ainda com aquele programa Os Trapalhões, que chama, né, do Didi, aquele pessoal todo. E aí eu vi minha mãe se preparando para ir para a igreja, eu todo enfaixado, machucado. Eu falei, mãe, eu vou para a igreja contigo. Não, você está todo machucado. E eu estava meio, parecia que um caminhão passou por cima de mim, né? Mas eu fui, peguei o ônibus com ela. Sabe o que eu fiz? Sentei lá no último banco da igreja, que 2 anos atrás fiz um pacto comigo. Naquele mesmo banco eu pedi perdão a Deus e fiz um pacto com ele. E falei, Senhor, que eu nunca mais me afaste dos teus caminhos. E daquele momento em diante, tudo foi mudando na minha vida, e eu fui me envolvendo, fui trabalhando na igreja, eu senti alegria, eu fazia tudo. Até hoje eu sou uma pessoa muito envolvida. Se eu não fosse pastor e estivesse numa igreja, ou na Suíça, ou na Holanda, ou aqui no Brasil, o que a igreja precisasse de mim, eu faria, eu faço. É uma coisa assim que está dentro de mim. E eu fui trabalhando, acho que só não fui Dorcas, Ministério da Mulher e Diaconisa, o resto eu fui tudo na igreja, né? E aí Maravilha. foi quando surgiu o desejo, não de ser pastor, eu queria ser médico cardiologista. Eu queria ser médico. E eu tentei fugir de todas as maneiras, mas Deus foi me encaminhando e hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser pastorear o rebanho do Senhor. Amém, que bênção. Que história, hein, pastor? Não sei se a gente ficava sério, preocupado com a surra que o pastor levou e o pau baiano, como disse, ou então a gente... Mas eu acho que tivemos que sorrir aqui, porque a história é bem impressionante, mas Eu é brinco com o engraçada também. pessoal, eu falo com o pessoal o seguinte, vocês riem porque não foi vocês que levaram o pau baiano que eu levei. É verdade. Agora todo mundo ri, né? Mas na hora deve ter sido um sufoco danado, pastor. Nossa, mas foi uma experiência, eu falo que foi uma surra abençoada, porque se eu não tivesse tido aquele momento, quem sabe onde eu estaria hoje, né? Verdade. É um exemplo para muitos jovens, né? Um exemplo.
É verdade. Ou seja, você que é jovem, que está nos assistindo, não precisa passar por isso. Veja bem, não precisa. Se converta logo de uma vez. É mais fácil, né, pastor? Não precisa levar um pau baiano como eu levei. Você pode se converter agora. Se fosse o caso do meu filho, pastor, meu filho mais novo, não precisava nem falar de que apanhou, de que quebrou isso, quebrou aquilo. Só falar da agulha, ainda mais no pescoço, ele já estava ajoelhado pedindo perdão para Deus de tudo. Pastor, o pastor é casado, tem família. Quantos filhos o pastor tem? Olha, eu sou casado há 26 anos com a Raquel, e nós temos 2 filhos. Temos o William, que hoje tem 21 anos e faz medicina. Olha, o que eu queria fazer, ele está fazendo em uma das Ok. nossas universidades na Argentina, a UAP. E eu tenho Sim. outro filho, Guilherme, que tem 19 anos e faz música. Ele é apaixonado, muito talentoso, está compondo músicas e estuda no NASP, fazendo música lá. Ok. Maravilha, que Deus abençoe a família. Mas eu Amém. acredito que teve uma outra história também, né, para conhecer a sua esposa, Raquel. Ah, sim. A Só que dessa vez Raquel, não foi embaixo da água, pelo visto. não. Essa foi mais tranquila, mas foi no momento em que eu estava fazendo teologia e eu era noivo de uma pessoa que Deus dizia para mim, não é essa pessoa que eu quero para o seu ministério. E Deus insistia, mas você fica meio adolescente quando você não sabe gerenciar bem suas emoções, como a Fabiana disse, né? Então a gente toma decisões erradas e eu fui insistindo, uma boa moça, mas não era o perfil para o ministério. Até que chegou um dia que eu tive que interromper o meu noivado, faltando 25 dias para o casamento. Tudo pronto, tudo. E aí eu interrompi o meu noivado, tive que desmanchar o noivado, e ela seguiu o caminho, eu segui o meu e tal, mas muito triste, Deus me tirou. Eu estava vindo para o Rio de Janeiro, e aí, de repente, o meu chamado foi cortado e me chamaram para o Nordeste. Aí eu trabalhei lá no sertão pernambucano, em Cabrobó. Talvez vocês não conheçam, fica perto de Bodocó, de Orobó, e Orocó, é tudo com ola. Mas foi um Mossoró. local muito... Mossoró é mais um pouquinho distante, mas não é distante tanto assim, não, né? Sim, É eu no fui só no Ceará. ritmo eu fui no ritmo das Isso. palavras, né? Mas é a mesma direção. Mas foi uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, me receberam muito bem. E lá eu triste, pensando, eu conversei com Deus, né? Falei, Senhor, agora eu aprendi a lição. Já que o Senhor quer que eu escolha a pessoa certa, então o Senhor vai colocar essa pessoa certa no meu caminho. Até que um dia, trabalhando, me veio à mente a Raquel. Eu fui membro da mesma igreja da Raquel, crescemos juntos em Ricardo de Albuquerque. E eu liguei para o meu irmão, no Rio, não sei Sim. porquê, perguntei para ele, como é que está a Raquel? Aí, na linguagem aqui carioca, ele disse assim, rapaz, ela está a maior gata. Aí, quando falou isso, o coração bateu forte, né? Mas eu falei, não, Senhor, mas eu quero que seja da tua vontade. Aí, quando eu fui às férias em casa aqui no Rio de Janeiro, eu coloquei Deus à prova para saber se era ela mesma. Eu falei, olha, eu estou indo lá na igreja de Ricardo, ninguém sabe que eu estou indo. Quando eu chegar lá, eu quero que a Raquel esteja na porta da igreja, seja a primeira pessoa que eu encontro. Olha como é que eu fui abusado, né? E aí eu fui, e quando eu cheguei à porta da igreja, há pouco tempo, quem vem e quase que me recebe à porta? A Raquel. E aí ela Olha só. apareceu ali, e eu falei, nossa, então será que a Raquel é bonita, né, como é até hoje? E aí nós começamos a trabalhar, eu comecei a conversar com ela. A princípio ela dizia não, que ela não me via como esposo, me via como amigo, crescemos juntos, até que um dia eu fui tentar mais uma vez, convidei-a para comer uma pizza comigo, peguei um fusquinha que meu pai tinha, bem antigo, mas ele tinha pintado, cheguei na porta da casa dela, minha sogra veio trazendo, a coloquei dentro do carro, só que eu não sabia que o banco do carona estava solto. Quando eu arranquei com o carro, ela foi parar quase que no banco de trás, né? E eu falei, nossa, eu perdi a namorada. Mas aí eu me recompus, eu ajeitei certinho, fomos para a pizzaria,
e lá eu pedi em namoro, e ela aceitou, e já estamos há 26 anos casados. Se eu soubesse, eu tinha usado o Fusquinha antes, na primeira investida. Olha, são fortes emoções, hein, a sua história de vida, pastor. Fortes emoções. Se fosse com a É minha esposa essa verdade. história do Fusca, eu não era casado hoje. Eu não sei, não estou afirmando, só estou imaginando, né? Eu pensei que não ia estar casado com ela depois do susto que eu dei, mas graças a Deus, até o susto deu certo. Mas é aquela história, né? É como o pastor falou, o jovem, quando está naquela fase, não tem o gerenciamento emocional tão forte, né? Então, qualquer arrancada de Fusca e banco indo para trás é festa, né? Dependendo do ponto de vista. De repente, eu descontrolei as emoções dela, ela disse sim, meio assim, mas agora já está 26 anos, já deu certo. Maravilha. Pastor, aproveitando que nós temos alguns jovens que estão aqui conosco, qual é aquele conselho que o pastor pode dar para os jovens que estão procurando uma esposa ou um marido neste momento? Principalmente, pastor, porque nesse momento que nós estamos atravessando de pandemia, as coisas todas online, tudo fechado, ninguém pode ver ninguém quase. Eu acho que o jovem está sofrendo muito com isso. Uhum. E através dos meus filhos, os que nós conhecemos, na escola deles também, eu ouço que os jovens atualmente estão desesperados buscando alguém para casar logo porque Jesus está chegando. Eu confesso que eu já passei por isso. Eu acredito que muitos aqui, você que está me vendo aí, já passou por isso também. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu falei, eu queria que Jesus voltasse, mas eu quero que ele volte, mas espere eu casar, pelo menos, né? É a história da liberdade dos 18 anos e o casamento, né? Eu acho que eles andam juntos ali, sempre. E qual Isso. seria o seu conselho nesse momento para o jovem que está pensando em ter um relacionamento mais sério ou não encontrou ainda? Qual era o conselho que o pastor daria? Eu daria o conselho que eu aprendi com a minha própria experiência, né? Quando namorei aquela menina que levei o pau baiano, quando namorei uma outra jovem, que até que era da igreja, mas não tinha o perfil daquele propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, eu digo o seguinte, espera no Senhor. Porque quando nós deixamos que Deus conduza as coisas, Ele tem planos muito melhores. Eu creio que muitos desses sofrimentos que eu passei porque eu não quis ouvir a Deus. Se eu tivesse ouvido a Deus, eu teria evitado muita coisa. Eu teria evitado muitas perdas, muitos problemas, muitos dissabores. E eu aprendi a duras penas. Eu tenho certeza que quando nós nos colocamos nas mãos dele como jovens, ele tem o desejo de conduzir a nossa vida, de colocar as pessoas certas. A gente vê isso com José, que foi fiel a Deus, como Deus fez Isaac, como Deus trabalhou com Isaac, não é? Imagina se Isaac disse, não, eu vou escolher, eu quero essa, como fez Sansão. Olha a vida de Sansão. Sansão foi salvo, mas Deus não queria que ele perdesse a visão dele, Deus não queria que ele morresse daquela forma, mas, infelizmente, Sansão se deixou agir pelas emoções. E eu acho que isso é muito ruim. E eu aprendi. E quando eu deixei Deus dirigir, até mesmo a escolha da pessoa que eu deveria me casar, olha, foi tudo muito melhor. Hoje eu tenho uma esposa que eu acho assim que foi a esposa perfeita para a minha vida. Os meus filhos, o que são hoje, o comprometimento dela com a igreja, dos meus filhos. Todas as vezes que eu chego em casa, eu agradeço a Deus pela família que eu tenho. Porque não foi uma Amém. família que eu escolhi, foi Deus quem escolheu. Não é? Amém. Isso faz a diferença, isso é tremendo. Então, você que é jovem, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E esse plano inclui família, inclui a esposa, inclui o seu trabalho. Se você deixar Deus conduzir e Deus cumprir com o propósito dele, ele diz, eu tenho planos de paz para você. Então, nós vamos ser muito mais felizes, vamos ter vitórias que vão nos edificar tremendamente. Amém. Obrigado, pastor. Acho que acalmou muito o coração de jovem por aí. Pastor, nosso tempo avança rapidamente. Eu gostaria que o pastor
nos comentasse um testemunho ou algo que aconteceu no seu ministério que foi marcante. Fala, esse eu não vou me esquecer nunca, esse não tem como esquecer. Foi algo que aconteceu que marcou realmente a sua vida. Olha, teria dezenas, porque o ministro ele passa a ser um dos principais inimigos de Satanás. Por quê? O nosso papel é sermos os atalaias da igreja, é conduzirmos a igreja no caminho em que deve andar, preparando a igreja e o mundo para a volta de Jesus. Então, nós passamos e temos muitas experiências, mas vemos o inimigo feroz lutando contra nós. E uma coisa que aconteceu foi até em Cabrobó. Eu tinha uma igreja em Belém do São Francisco, eu estava sem carro, porque tinha sofrido acidente, perdi o carro, mas seria outra história que eu não posso contar devido ao tempo. E quando eu passei o sábado com eles, eu era solteiro, não tinha casado ainda, fizemos o JA, brincamos à noite, social, era no meio da ilha, no meio do Rio São Francisco. Aí, no dia seguinte, eu voltei, cheguei na beira da pista para pegar o ônibus. E deu 1 hora de atraso, 2 horas, 2 horas e meia, alguém passando dizendo, olha, os ônibus em Recife estão de greve, não vai ter ônibus. Não, vamos pegar carona, é o jeito. E eu peguei carona numa F4000, que é um caminhãozinho pequeno, e esse caminhãozinho, mas ele corria muito, eu estava na carroceria atrás, e eu comecei a ter uma sensação estranha. Na minha frente tinha um bêbado, uma pessoa alcoolizada, tinham outras pessoas ali, mas o caminhão corria muito. Eu falei, e se estoura o pneu desse caminhão? Se for o pneu da frente, ele vai capotar e vai morrer todo mundo aqui, porque ia ser um negócio violento. Parece que eu adivinhei. De repente, eu vi um estouro e o pneu do meu lado, da frente, estourou. Eu olhei imediatamente para o motorista, eu vi o motorista tentando segurar o caminhão, que ele começou a mexer assim, ficou perdendo o controle, e, de repente, o caminhão parece que grudou no chão e foi, e parou um pouco mais à frente. Uns 100 metros depois você via a marca, o pneu acabou. Aí descemos todos, ajudamos o motorista a trocar o pneu. A pessoa alcoolizada não estava alcoolizada ali, braço cruzado, cabeça baixa. Aí voltamos à carroceria, ele agora continuou a viagem, agora um pouco mais tranquilo, sem aquela correria toda, e eu de frente para aquela pessoa que estava alcoolizada. Ele levantou a cabeça, olhou bem nos meus olhos e disse, você é crente, não é? Eu falei, como é que ele sabe? Estava de calça jeans, mochila, porque ia viajando? Eu falei, sim, sou. Aí ele falou, então saiba que foi por sua causa que nós não morremos aqui hoje. E abaixou a cabeça de novo. Naquele momento eu gelei e pensei, nossa, Deus me salvou e salvou a todos que estavam aqui. Então, naquele momento eu vi a mão de Deus me conduzindo em meu ministério como tem conduzido até hoje. Isso me marcou muito, porque Deus literalmente me salvou da morte. Que maravilha, que testemunho impressionante. Pastor, as emoções estão muito fortes aqui. Nós temos muitos comentários aqui no nosso chat online, inclusive tem um que está comentando a respeito da sua esposa que eu gostaria de ler aqui. Só um momentinho que passou aqui. Eu até separei para... Sim, Andréia Paiva, não sei se o pastor conhece, Andréia Paiva até comentou. Raquel é, assim, uma linda e especial mulher de Deus, tão serena e tranquila. Realmente, ouvindo as histórias que o pastor passou, necessitava mesmo uma esposa serena e tranquila, né, pastor? É verdade. Inclusive, na igreja de Ricardo de Albuquerque, todo mundo dizia, Raquel, você tem que casar com o pastor, porque ela era muito comprometida, como é até hoje, com a igreja, com a família, ela era conselheira, mesmo sendo jovem, adolescente, jovem. Então, o pessoal tinha uma confiança muito grande, dizia, você tem que casar com o pastor. E eu, lá em Recife, Deus falou, você vai casar com a Raquel. E a gente não imaginava, e Deus ligou, né? E hoje estamos ali. Eu agradeço a Deus, como ela falou, uma linda mulher, uma mulher de Deus, que faz a diferença. Eu diria que ela é 99,9% do meu ministério, que foi colocada por Deus. Amém. Pastor, está muito interessante, mas nós estamos chegando ao final. Nós vamos chamar um
a música agora, neste momento. O Jefferson vai colocar um vídeo para nós, do grupo que cantou já no começo, a One Way Worshipers. Agora eles vão cantar a versão portuguesa. E, pastor, logo em seguida, nós voltamos para o pastor fazer o fechamento. Eu acredito que o pastor tem uma passagem bíblica que o acompanha desde sempre. Então, o pastor faria um fechamento para nós e uma oração, pode ser? Logo Claro. após o vídeo, nós já voltamos novamente. Ok. Acredito em um Deus Criador. Acredito em um Pai Redentor e Rei, Senhor poderoso, nosso Salvador. Ele é o princípio e fim. Ele é o caminho, a verdade e a luz que nos leva ao céu, onde Ele está. Ele é Cristo Jesus, sua graça é real, irá nos salvar. Jesus é o amor. Acredito em um Deus Criador. Acredito em um Pai Redentor e Rei, Senhor poderoso, nosso Salvador. Ele é o princípio e fim. Ele é o caminho, a verdade e a luz que nos leva ao céu, onde Ele está. Ele é Cristo Jesus, sua graça é real, irá nos salvar. Jesus é o amor. Ele é o caminho, a verdade e a luz que nos leva ao céu, onde Ele está. Ele é Cristo Jesus, sua graça é real, irá nos salvar. Jesus é o amor. Então, você acabou de ver o One Way Worshipers Europe, é a associação. O objetivo dessa associação é ajuntar ou reunir cantores que estão aqui na Europa e propagar o evangelho através da música, com cantores e músicos. Como eu já disse antes, eles são apoiadores também do Assim Diz o Senhor, e nós agradecemos o apoio da One Way. E também, se você tiver alguma dúvida, se você gostou, se você quer saber algo mais sobre a One Way, entre em contato conosco ou entre em contato diretamente através do canal de YouTube ou qualquer outro meio que nós fazemos você chegar até na One Way. Pastor, estamos chegando ao final, infelizmente. Foram testemunhos, foi um testemunho de vida impressionante. Apesar das coisas ruins que foram atravessadas, foi contada de uma maneira alegre e simpática, né? Que nós, apesar das coisas ruins que aconteceram, nós só rimos hoje aqui. Foi muito bom. Agradeço muito a presença do pastor e gostaria que fizesse a finalização para nós, pastor. Aquele verso que o acompanha sempre.
Ok, Walter, nós temos um verso que tem me acompanhado de maneira muito próxima desde quando se instaurou a pandemia aqui no Brasil. Começou um pouco mais cedo aí na Europa, não é? Nos Estados Unidos, fora, mas aqui no Brasil demorou um pouquinho. Mas quando se instalou a pandemia do Covid-19, isso gerou uma insegurança muito grande. As pessoas ficaram muito preocupadas, tensas, a mídia também, numa guerra política, começou a espalhar o terror. E nós também, como igreja, ficamos preocupados. E eu agora dirigindo uma igreja que tinha que tomar decisões rápidas, necessárias, o que fazer para que a igreja na Associação Rio Fluminense fosse afetada o mínimo possível e que isso não impedisse a igreja de cumprir com a sua missão. E foi num desses momentos que eu me deparei, lendo o Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, de Ellen White, que eu me deparei com uma passagem da Bíblia que tem me acompanhando, Deus me falou através dela. E eu tenho certeza que esta passagem também vai falar ao seu coração que está assistindo, assim diz o Senhor. Porque você também tem suas lutas, você está com seus temores, tem os seus medos, como a Fabiana disse, e você precisa aprender a gerenciar as suas emoções. E como gerenciar nesse novo normal, que tudo é imprevisível, cada dia você não sabe o que vai acontecer, será que vai vir uma segunda onda? Será que eu vou ser acometida? Será que eu vou perder o meu emprego, a minha saúde, alguém da minha família? Então, todas essas situações desse novo normal, eu tenho certeza que também tem alcançado o seu coração e tem trazido angústia e ansiedade. Mas esse texto que eu vou ler agora é um texto que tem me trazido conforto, acima de tudo, esperança e confiança. Está em Isaías, capítulo 26, versículo 4. Grifa esse texto na sua Bíblia e leia ele todos os dias. Isaías, capítulo 26, versículo 4, é o texto que Deus reservou para você esta tarde aqui no Brasil e esta noite aí na Europa. Eu quero ler para você que diz o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Entenderam? Não é? Então, Deus pede a mim, nesse momento de crise, pede a você, a todos nós que estamos vivendo nesta pandemia, confiai em mim, porque eu sou a rocha eterna. É Deus quem nos sustenta. Nós já sabíamos que tudo isso iria acontecer, já sabemos, né? Mas nós não vivenciamos, estamos vivendo os momentos finais da história. Então, agora, mais do que nunca, o que nós precisamos é confiar, porque a rocha eterna, que é Jesus, ela não se abalará com a crise, e ela não permitirá que aqueles que estiverem sobre ela sejam derrotados e abalados. E isso diz respeito a você, diz respeito a mim. E eu tenho obtido, se eu pudesse contar, Walter, tenho milagres tremendos, marcantes. A Fabiana, que é aqui do nosso campo, pode testemunhar, ela faz parte do projeto, né, da saúde da família, consultores da saúde da família. Quantas histórias e testemunhos poderíamos contar só desse período? Nós vemos a mão de Deus nos acompanhando. E esta mão que tem acompanhado a nós aqui no Brasil, com certeza está estendida para você também, aonde você está, em qualquer, seja na Holanda, aqui na Suíça, na Europa, aonde você estiver assistindo, a mão do Senhor não está encolhida, pelo contrário, está estendida para socorrer, carregar você nos braços e lhe dar a vitória. Por isso, confiai no Senhor, porque só Ele é a rocha eterna. Amém. Pastor, vamos orar? Convido o pastor. Vamos orar, então. Vamos orar. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que me concedeu de ter falado e compartilhado um pouco da minha história com os amados irmãos e amigos que assistem ao programa do Assim Diz o Senhor. Ficamos felizes e agradecidos pela maneira como o Senhor estabeleceu para poder ligar pessoas nos 4 cantos deste planeta, para conhecerem uma mensagem de esperança, ouvirem a tua voz, conselhos e serem fortalecidos em sua vida.
Por isso, o meu pedido é que a tua mão esteja estendida sobre cada um deles. Se eles estão passando por lutas ou dificuldades, que o Senhor lhes dê confiança, forças, para que eles possam superar esses momentos e continuarem avançando. Por isso, a todos que estão nos assistindo e aqueles que vão assistir esse programa depois, pois ficará gravado, que todos recebam a tua bênção, a tua paz e sejam fortalecidos no Senhor. É o que eu lhe peço em Cristo Jesus. Amém. Pastor Giovanni Souza, muitíssimo obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite aqui do Assinde do Senhor para participar conosco hoje. Sabemos que o senhor está muito ocupado nesses dias. O pastor Giovanni Souza, ele é presidente da Associação Rio Fluminense. Associação Rio Fluminense, ou seja, que Deus possa abençoá-lo grandemente, que possa dar clareza de pensamento para a sua liderança no seu campo de trabalho, que Deus abençoe grandemente a sua família também, o seu ministério, e a esperança que fica é da breve volta de Jesus e o encontro, se não for aqui, no céu, em breve. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima. Já ficou a dica que nós vamos falar com a Patrícia, que é a produtora, para convidá-la novamente, porque as histórias não pararam por aqui. Pelo jeito, há muita coisa por detrás ainda, né? Vai ser um prazer, eu agradeço o convite, a Patrícia, a vocês, que Deus continue abençoando esse programa, que ele continue sendo uma bênção para as pessoas. E olha, eu não sei, mas eu quero dizer o seguinte, se vocês tinham que perder um programa, tinha que ser o de hoje, eu acho que da semana que vem vai ser melhor ainda, vai ou não vai? Todos, cada um tem a sua característica. Todos são especiais aqui. Pastor, muito obrigado pela sua presença conosco nesse dia e até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a vocês. Obrigado. E você que está nos vendo agora, se você perdeu alguma parte desse programa, eu te convido a ir lá no canal do YouTube, Assinde do Senhor, Patrícia Lisboa, e recapitular. Ou se você perdeu alguma coisa, se deixou de anotar, volte e reveja, assim como outros programas que já passaram. Testemunhos incríveis nós temos aqui para você, todas as quartas-feiras. Te convido para a próxima quarta-feira e também não se esqueçam que nesse próximo sábado nós teremos o Assinde do Senhor Jovem. Agradecemos a presença do pastor Giovanni Souza, da Fabiana Diniz, coach de inteligência emocional, e também da associação One Way Worshipers Europe, trazendo música para nós, para os nossos ouvidos, para a honra e glória de Deus. Que você seja muito abençoado nessa semana que se segue, e até a próxima quarta-feira. Fique com Deus e até breve. Tchau, tchau.